Boa noite a todos. Eu me chamo Armando Reis e hoje nós vamos refletir juntos sobre o capítulo 58, intitulado Fé em Deus, do livro Opinião Espírita, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, da editora Boa Nova, datado de agosto de 2009, 12 anos de publicação dessa obra. E o Emmanuel vai comentar sobre o capítulo 2 do item 7 de o livro A Gênese. Mas antes, nós vamos fazer uma leitura preparatória para a prece inicial. Do livro Vida Feliz, psicografia do Divaldo, editado pelo Espírito Joana de Ângeles. O capítulo 2. Considero o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz-se peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. Divino Mestre, mais uma vez nos encontramos reunidos em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai Criador, em nome de Humberto e demais mensageiros que cuidam de cada um de nós. Queremos rogar a Ti a assistência, a inspiração, a proteção, a fim de que possamos compartilhar valores, sentimentos sobre a vossa lei que deve estar em movimento, primeiramente dentro de nós, para depois compartilharmos e convivermos com os outros. Muito obrigado, seja conosco, que assim seja, graças a Deus. Bem, então, nós vamos conversar e refletir sobre a fala, o entendimento do próprio Emmanuel a respeito do que ele conseguiu perceber, experienciar e vivenciar. O livro que ele vai fazer o comentário é esse, A Gênese, que, segundo Kardec, deve ser o último livro que nós devemos estudar depois dos 4 anteriores do Pentateuco. E lá no capítulo 2, item 7 desse livro, vamos ver o que o Kardec registrou. Ele diz lá no item 7, a existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada, não só pela relação, como pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram. Entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano, que chamamos Deus. Eles veem coisas que estão acima das possibilidades do homem e deduzem que essas coisas provêm de um ente superior à humanidade. Não demonstram raciocinar com mais lógica do que os que pretendem que tais coisas se fizeram a si mesmas? E aí a gente vê
Nesta obra, a Gênese, o que é que está se tratando? O próprio Kardec registra os assuntos apresentados nos 18 capítulos desta obra, a Gênese, tem como base a imutabilidade das grandiosas leis divinas. É muito importante a gente compreender o que significa o sentido da palavra imutável, porque Deus é imutável. Imutável, a luz divina não significa aquilo que não muda. Imutável não tem nada a ver com o que não muda. Imutável significa que essa lei é única, original e que está sobre o domínio, sobre o império da lei do progresso. E onde há progresso, existe mudança. Onde existe mudança, não existe ponto final. Tudo tende a progredir infinitamente. Então, por isso ele disse, a base da imutabilidade das grandiosas leis divinas. E aí, ele vai tratar no livro Opinião Espírita, né? No capítulo 5.8, Fé em Deus, a interpretação desta passagem. Está em a Gênese, capítulo 2, item 7. E aí ele diz, antes de Jesus, profetas e guerreiros afirmavam agir em nome da fé em Deus. O que significa a palavra fé? Fé está vinculado à fidelidade, à confiança, à certeza, a uma conexão de uma parte com outra. Ou seja, pai e filho precisam de confiança mútua, isso é conexão. Nexo é ligação, é a ligação entre os dois polos. E o que ele diz aqui? Fé em Deus. Será que eu tenho essa conexão com o provedor divino 24 horas por dia? Ou eu estou desconectado dele? Quando eu me desconecto, eu sou um homem sem fé. Quando eu estou conectado, eu sou um homem com fé. Mas fé em Deus. Que é Deus? A gente nunca vai usar um pronome interrogativo da seguinte forma, dizendo, quem é Deus? Isso é um erro gravíssimo, porque Deus não é uma pessoa. Quem a gente usa para quem é pessoa. Também não vamos perguntar o que é Deus, porque Deus não é coisa, e coisa não tem inteligência. Coisa é matéria inerte. A pergunta há de ser sempre, que é Deus? É o que se encontra lá no Livro dos Espíritos. Que é Deus? E os Espíritos responderam segundo a capacidade de compreensão nossa, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas e seres. Interessante. Causa primária. Deus é o Criador que não foi criado, incriado. Ele não tem alguém que o tenha criado. Isso é difícil para a gente compreender e nem vamos entrar nessa área. Mas
O próprio Cristo diz que quando falarmos de Deus, não tentemos representá-lo nem com as coisas que estão acima nos céus, nem com as coisas que se encontram abaixo. Porque Deus não é uma representação material. Deus não tem matéria. E então como é que nós vamos compreender, ter conexão, ter fidelidade a algo que não tem visibilidade, que não tem matéria, que não tem forma? Que é Deus? E aí já no Velho Testamento já diziam que no princípio de tudo, era o Verbo. Verbo não é substantivo, verbo não é adjetivo, verbo não é preposição. Verbo é ação, é a força criadora. E no Velho Testamento já diz que do princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, porque Ele é quem cria. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Para um verbo se fazer carne, se materializar, ele precisa ser vivenciado pelo seu mensageiro. Quando os espíritos dizem que não podemos fazer nenhuma comparação com Deus do que está acima ou abaixo da terra, eles estão nos ensinando que Deus não está fora. Deus se encontra dentro de nós. Onde? Em nossa consciência. De que forma? Já que ele não é matéria, não é visível, a única forma possível e o cantinho que ele se encontra é na nossa consciência, que com as vivências, as diversas existências, nós vamos fazendo germinar, porque essa essência divina de Deus se compara às leis. Essa essência divina se compara às leis de justiça, amor e de caridade que estão em germes dentro de nós. À medida que vamos tomando consciência da existência dessas leis em nossa consciência, nós vamos acordando Deus dentro de nós. Mas para isso precisa a conexão. Precisamos ligar a nossa vontade, o nosso trabalho, a nossa experiência à ação, a esse verbo que está em estado latente nos terrenos do nosso coração e da nossa mente. Aí nós vamos dar uma paradinha para trazer uma informação também do próprio Kardec, quando ele, no livro A Gênese também, ele realmente nos faz uma interpretação fantástica sobre o que vem a ser esse terreno interior do coração e da mente, comparando-a como a vinha do Senhor. Vou pegar aqui um livro, isso. No livro A Gênese, lá no capítulo 27, item 30,
o Kardec vai fazer a interpretação da parábola dos vinhateiros homicidas, mostrando que a fé, a conexão, a fidelidade que precisamos ter com Deus, que é essa lei de justiça, de amor e de caridade, que não tem forma material, ela precisa ser desenvolvida por cada um de nós no nosso mundo interior, para podermos prosseguir na jornada do progresso evolutivo. E lá no item 30, Kardec vai fazer uma interpretação mostrando para a gente o que significa essas terras, essa vinha do coração e essa vinha da razão. E aí ele diz lá, o pai de família, na parábola do vinhateiro, é Deus. Qual é a função do pai? Criar, cuidar, proteger. Deus cuida das suas criaturas por meio das leis que ele produziu. Ele só se encontra em nossa consciência por meio de leis. Daí a gente não encontrar Deus nos templos de pedra, no mundo exterior, porque Deus é verbo que precisa ser vivenciado por cada um de nós na nossa consciência, que é o nosso tabernáculo divino. A consciência é um altar, é um tabernáculo íntimo que só nós temos acesso. E aí ele diz que, então, o pai de família da parábola, né, é Deus. A vinha que ele plantou, a vinha que o pai plantou, é a lei que estabeleceu. Opa! Então, esse terreno do coração e esse terreno da mente são as leis. Deus nos controlando e nos dirigindo por meio de suas leis. Os vinhateiros, a quem arrendou a vinha, somos nós. São os homens que devem ensinar e praticar a lei. Opa! Devemos ensinar. Para a gente ensinar, nós precisamos conhecer, experimentar, vivenciar primeiramente a lei dentro de nós e depois praticá-la constantemente para estimular os demais a visitarem-se dentro de si, descobrirem essas leis e repetir esta lição. Os servos que ele tinha enviado na vinha, né, que enviou aos arrendatários, que somos nós, os vinhateiros, são os profetas que estes últimos massacraram. Ou seja, servo, nós ainda não estamos na condição de servos de Deus. Servos são os profetas, os missionários. E o que os vinhateiros, nós, os arrendatários, fizemos? Os sacrificamos. E aí ele mandou seu filho, enviado por último, Jesus, a quem eles igualmente eliminaram. O que Deus fez? Se estava mandando mensageiros, um atrás do outro, desde a época dos profetas até o último, que foi o próprio Cristo, disse assim, olha, não vou mandar mais ninguém pessoalmente. Eu vou mandar agora os espíritos. Porque os espíritos, como não têm forma física, são invisíveis aos olhos humanos, eles não serão mais sacrificados. E as ideias, as
brilharão por si mesmas, porque ninguém consegue matar ideias. Matamos pessoas, mas ideais e ideias nunca. E aí ele pergunta, o Kardec, como tratará então o Senhor os seus mandatários prevaricadores da lei? Quem são os prevaricadores? Aqueles que não têm fé, que não estão conectados dentro de si o tempo todo com a lei de justiça, de amor e de caridade. E como é que então essa lei de amor, justiça e caridade vai tratar a cada um desses arrendatários infiéis? A lei diz: não faça para o outro o que você não quer para si, porque o que eu fizer para o outro, eu estarei fazendo contra mim. Eu sou herdeiro das minhas próprias escolhas. Nós somos juízes de nós mesmos. Nós nunca vamos julgar ninguém. E se julgarmos, estaremos cometendo uma infração gravíssima, porque estaremos nos colocando acima do Criador. Se Deus, que é Deus, nunca julgou, nunca vai julgar, porque Ele está submetido à própria lei, é o Estado de Direito Democrático, e ele diz, não julgueis para não seres julgados. Se o próprio Criador se autoproibiu no julgamento, quem fizer de forma contrária está se considerando maior do que ele. E isso é uma infração gravíssima. E aí ele continua, tratá-los-á como seus enviados foram por eles tratados, e chamará outros mensageiros, arrendatários, que lhe prestem melhores contas da sua propriedade. Qual é a propriedade que ele se refere aqui? Bom, a propriedade dele é a vinha. E o que é a vinha? A vinha, como ele bem disse aqui, a vinha que ele plantou é a lei que estabeleceu. Deus é a própria lei dentro de nós. Por isso, ela é eterna. Porque uma lei, ela é imortal. Ela acompanha a gente para sempre. Deus não foca as suas tarefas em pessoas, em mensageiros. Ele foca a sua tarefa na mensagem. Tanto que a gente vê Jesus Cristo, Jesus o mensageiro, Cristo a mensagem de Deus. Logo, precisamos entender que o mais importante é a mensagem. E a mensagem já se encontra em nossa consciência. E aí ele continua, né? Que mandará, então, novos arrendatários, uma nova geração, que preste melhores contas, que revelem a propriedade, a realidade dessa lei de amor, de justiça e de caridade e do proceder, da vivência dela, do seu rebanho. Então, é muito interessante quando, então, na opinião espírita, ele diz assim, olha, antes, Jesus, profetas e guerreiros se afirmavam agir em nome da fé em Deus. Moisés, conquanto venerável pela fidelidade e pela justiça, não duvidava na aplicação da ira, admitindo representá-lo. Ira não tem nada a ver com Deus. Josué presumia proclamar-lhe a grandeza, com bandeiras sanguinolentas, ao submeter populações indefesas além do Jordão. Sangue não combina com Deus. Davi supunha dignificá-lo quando conquistou a montanha de Sião, à custa do pranto de viúvas e dos órfãos. Isso nada tem a ver com
a lei de Deus. Salomão acreditava reverenciar a Deus, destruindo a existência de numerosos servidores, amontoando madeiras e metais preciosos na construção do templo famoso que lhe guardou a memória. Os templos de pedra, o mundo exterior não representa Deus. E todos nós, em várias encarnações, temos pretendido honrar a fé em Deus, fomentando guerras e expoliando os semelhantes através das crises de fanatismo e das orgias do ouro. Deus não se faz presente pelas coisas exteriores. O Espiritismo, porém, nos revela Jesus, o mensageiro, abraçando o serviço espontâneo à humanidade, como sendo a tradução da própria fé, a vivência, a conexão com o próprio Deus, que são essas leis. Embora livre, transfigurou-se em serviço da comunidade, estendendo mais imediatamente assistência aos que se colocavam na última escala social. Sem nenhum juramento, ele não prometeu nada a ninguém que o obrigasse a tratar os enfermos, amparou os doentes com extrema solicitude, cuidado. Não envergava a toga de juiz e patrocinou a causa e defesa dos deserdados. Distante de qualquer compromisso na paternidade física, chamou a si as crianças, que somos nós ainda, espíritos infantis. Fora de todos os vínculos da política, ensinou o respeito às autoridades constituídas. Profundamente franco, Jesus, o mensageiro, era humilde em excesso com os ignorantes, em excesso, e com os fracos. E profundamente humilde, era franco, tanto quanto se pode ser, com todos aqueles que conheciam as próprias responsabilidades, à frente dos preceitos, das regras, das leis divinas, qual seja. Deus só é reverenciado, respeitado, quando nós o vivenciamos de nós para conosco, dentro de nós, em conexão contínua e plena de justiça, amor e caridade. Se nos desconectarmos dessas leis, nós não estamos sendo fiéis ao Criador. Passou no mundo abençoando e consolando, esclarecendo e servindo, mas preferiu morrer a macular, a manchar o mandato de amor, que é o mandato de vivência pessoal na sua consciência da lei, e verdade, que o ligava aos desígnios do Eterno Pai. A verdade é essa própria lei que se encontra em nossa consciência e que não devemos abafá-la com nuvens, porque a verdade é o nosso sol interior que brilha em nossa consciência. Precisamos aprender a retirar essas nuvens da frente dele. Para nós, os cristãos encarnados e desencarnados, cristão é aquele que vive a mensagem de Deus dentro de si. Seja na luz da doutrina espírita ou ainda ausente dela, é importante o exame periódico dos nossos testemunhos pessoais de religião. Testemunhos pessoais de conexão, de ligação da criatura
com o Criador, do Filho com o Pai, do ser com a lei. Na experiência cotidiana, não é na teoria, na experiência, na vivência, para sabermos o que vem a ser fé em Deus, ou seja, fidelidade na vivência dessa lei que se encontra dentro de nós. Fé em Deus, fé em nós, no Mestre que declaramos respeitar e honrar. Que Deus nos abençoe, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de reflexão e que essas sementes invisíveis de luz possam germinar na vinha, que é a vossa lei, no nosso coração e na nossa mente. Que possamos manter as terras, a vinha do nosso coração, limpa, pura, sem nenhuma erva daninha, para que as pérolas da vossa sabedoria, da vossa inteligência, possam cair nesse terreno fértil, germinar, crescer, florir, frutificar e perfumar as nossas vidas. Muito obrigado. Graças a Deus.